A água é um bem essencial para o ser humano. Precisamos dela para o nosso dia-a-dia. Não só para nos hidratar, como também para manter um equilíbrio e a saúde do nosso corpo. Tal como o planeta Terra, não é por acaso que o corpo humano adulto é composto por cerca de 70% de água, o sangue 85%, o cérebro 80%, os músculos 75% e as células 90%. Mais precisamente, é preciso perceber que a boa ou má hidratação pode alterar não só o nosso estado de espírito, como o nosso bem-estar e funcionamento. Mas, numa análise mais profunda, em que aspectos é que a desidratação pode afetar o ser humano? Segundo os especialistas, quando é ingerida pouca água, as células ficam desidratadas, ou seja, a eficiência metabólica é reduzida, há uma maior dificuldade no transporte de nutrientes e um aumento do stress oxidativo que contribui para danos nas células e para o envelhecimento precoce. Para além das células, a desidratação afeta particularmente o sistema cardiovascular. Com a falta de água, o volume sanguíneo diminui, o que resulta no aumento da resistência vascular, na diminuição da capacidade cardíaca e contribui ainda para o risco de coágulos sanguíneos. Também no sistema renal, a água tem um impacto crucial. Sem ela, os rins não conseguem desempenhar devidamente o seu papel, o que leva à concentração da urina e à redução da filtração renal. No que toca ao sistema digestivo, a falta de água no organismo contribui para a obstipação e para problemas na absorção de nutrientes. Já no sistema nervoso, principalmente no cérebro, os efeitos da desidratação podem ser sentidos no funcionamento cognitivo e no estado emocional. O ser humano fica mais suscetível à redução da concentração e à falta de memória, ao aumento da sensação de cansaço e às alterações de humor. Mas como saber se está a ingerir as quantidades necessárias de água diariamente? Hoje em dia existem calculadores disponíveis. Por exemplo, no site tuasaude.com é possível calcular a quantidade de água que é necessária ingerir por dia, com base no peso e na idade de cada pessoa. Ora, caso tenha 30 anos de idade e cerca de 70 quilos, o resultado da calculadora aconselha a ingerir cerca de 2,5 litros de água por dia. Mas, caso tenha a mesma idade e cerca de 85 quilos, já deve ingerir aproximadamente 3 litros de água por dia. Ou seja, segundo os especialistas, um jovem até aos 17 anos deve ingerir cerca de 40 mililitros por cada quilo. Já para os idosos, é recomendada a ingestão de 25 a 30 mililitros por cada quilo de peso corporal. Ainda assim, a necessidade de água por dia pode alternar mediante alguns fatores, como temperaturas altas, altitudes altas, infecções, febre, vômitos ou diarreia, a prática de exercício físico, insuficiência renal ou gravidez e amamentação. Desta forma, assim como beber pouca água pode causar problemas de saúde, beber em demasia pode resultar na intoxicação por água. Por isso, é importante estar atento aos sinais e ajustar a ingestão de água conforme necessário. Para garantir uma vida saudável e equilibrada, é fundamental manter-se hidratado. Não se esqueça, a saúde começa de dentro para fora. Mas diga-nos, bebe água canalizada ou engarrafada? Qual a sua preferência e quais são os seus critérios? Participe em direto pelo 21 836 8008. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui todas as terças-feiras, estamos em direto, agora 23 horas, 4 minutos ao vivo, em direto pela Unifé TV, o canal da família. Estamos também para todo mundo através do site Unifé TV PT e através da aplicação da internet Unifé TV Portugal. Você pode, inclusive, compartilhar este link com os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, divulgar o programa Debate Público, porque o tema de hoje é muito interessante. Eu tenho certeza que é de interesse público, porque se trata da saúde. Aliás, a água é a fonte da vida. Será que as pessoas têm consciência? Será que a senhora, o senhor, tem consciência da importância da água para o seu bem-estar, para o bem-estar dos seus filhos, da sua família?
Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nós temos aqui os nossos convidados nos estúdios. Eu quero apresentar. Tenho a Daniela Batista, que é hidrogeóloga, vai estar comentando muito sobre o tema. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Há muito por falar, né? Quando se trata de saúde, se trata do bem-estar das pessoas, é de interesse público, com certeza, o tema de hoje. É verdade. É de interesse público, tanto a nível de saúde, como até a nível ambiental. A questão da água é extremamente importante e está na ordem do dia. Temos também a Juliane Martins. Muito boa noite, é nutricionista, vai falar dessa importância, né, Juliane? Exatamente. A água é muito importante para o nosso organismo, porque, como foi dito no vídeo, 70% aproximadamente do nosso corpo é água, então é mesmo um bem essencial para nós. E temos também a Daniela Duarte, que é coach nutricionista. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Muito por falar hoje sobre o tema. Sem dúvida, muito por falar, principalmente explicar a variabilidade que existe em todas as pessoas na quantidade de água que nós necessitamos. Portanto, é sobre isso que vamos falar também. Muitas pessoas desconhecem, né? É verdade. Muitas pessoas, infelizmente, ou desconhecem ou não dão tanta importância a esse assunto. Mas nós vamos falar hoje com muita propriedade, nós temos aqui especialistas. Está conosco também por videochamada, por Zoom, Manuel da Silva. Me dê imagens, por favor. Ele está conosco. Muito boa noite, senhor Manuel. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Tudo. É um prazer estar com o senhor aqui no programa. Igualmente. Muito obrigado pelo convite. E o senhor é sommelier de profissão? Explica aí, como é que é isso? O que faz um sommelier? Miller? Como é que pronuncia? Sommelier. Sommelier, ok. Sommelier. O que faz um sommelier? Tem tudo a ver com o uso da água e a forma como nós utilizamos a água no nosso dia-a-dia e como parte da nossa alimentação. Eu, para além de sommelier de água, sou hidrogeólogo também e a utilização que nós fazemos no nosso dia-a-dia de água e de tudo aquilo que nós falámos até agora, que vocês falaram até agora, da saúde, o que é um facto é que também a água no nosso dia-a-dia nós assumimos-la como algo que existe e algo que está sempre disponível à nossa beira e nesse ponto de vista o que nós temos a nível, por exemplo, europeu não é comum na maior parte do resto do planeta, né? Temos carências de água em muitas zonas e o facto de nós darmos a água como algo de adquirido e algo que está sempre disponível só quer dizer que realmente temos muita sorte na forma como nós vivemos e na forma como a água interage connosco no nosso dia-a-dia. Tá bem, senhor Manuel. Daqui a pouquinho eu volto com algumas perguntas. Tenho aqui muitas questões para o senhor e para todos os nossos convidados. Eu já quero também que todos os internautas que estão conosco agora possam acessar os stories do nosso Instagram. Nós temos lá algumas questões. Me dê imagens, por favor. Temos aí a primeira questão. Se você costuma beber água, olha que perguntinha, né? Parece óbvia, mas infelizmente a gente sabe que muitas pessoas trocam a água por refrigerante, por chás. Então escreve aí, deixa um comentário nos nossos stories da Unifé TV, lá no Instagram, corre lá rapidinho, deixa o seu comentário. Nós temos uma outra questão, quanta água bebe por dia? Meio litro, 1 litro a 2 litros, de 2 a 3 litros ou mais? Escreve lá rapidinho. Temos uma terceira questão. Qual é a água que bebe? Água da torneira, água filtrada ou água engarrafada? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o senhor Manuel também a diferença dessas águas. Temos aí uma outra questão. Água engarrafada, qual é o seu critério de seleção? Preço, origem, pH ou a marca? Temos mais uma questão? Ou é a última? É a última. Eu tenho aqui alguns rótulos, né? Não vamos fazer aqui publicidade das águas, mas nós temos aqui alguns rótulos. E, Daniela, na hora de comprar água, o que deve ser levado em conta? A marca, o preço, o pH? Explica aí um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu, enquanto hidrogeóloga e enquanto especialista em qualidade da água, recomendaria beber a água da torneira. Sim. Porque é mais barata, porque é 99% segura em Portugal e
pronto, a água engarrafada, para além do preço, acaba por também estar dentro de garrafas. Recipientes plásticos, por recipientes exemplo. maioritariamente plásticos. Ambientes menos adequados para a temperatura ideal. Exatamente. E também ficam bastante tempo armazenadas dentro da própria garrafa, com alterações de temperatura. Pronto, é sempre água. A água da garrafa tem um prazo de validade, por alguma razão, porque a partir do momento em que esse prazo é ultrapassado, a água deixa de estar própria para consumo. E por isso a recomendação, a meu ver, é sempre beber água da torneira. Água da torneira. Exatamente. Depois existem algumas pessoas que podem ter algumas questões de saúde e aí sim depois o médico pode indicar água se calhar um bocadinho mais alcalina, dependendo das questões de saúde. Se calhar aqui as minhas colegas nesse campo podem ajudar um bocadinho mais. Relativamente ao plástico das garrafas, aquilo que pode acontecer também é aquilo que, com a temperatura, a fazer alterar também os nossos disruptores endócrinos e, portanto, tem consequências cada vez mais para a saúde, principalmente em mulheres em fase de, na sua fase de gestação, que queiram gestação e, portanto, na fase, estava a faltar a palavra, na fase de... Como é que eu ia dizer? Ótima para a gestação, portanto, na fase mais fértil, era isso que eu queria dizer. Na fase fértil é essencial o facto do plástico estar em contacto com a água e, digamos, outro tipo de alimentos, pode fazer alterações na parte hormonal da mulher e, portanto, é muito importante que, é uma das vantagens pelas quais devemos utilizar garrafas de vidro e recipientes de vidro e, no caso, utilizar também a água da torneira, que tem todas estas vantagens. Sobretudo se nós deixamos a água no carro e a água aquece com o sol, com a temperatura, os resíduos do plástico passam-se para a água. Então, quem optar por beber a água numa garrafa de plástico deve verificar que a água nunca tem uma temperatura elevada. E há muitos que deixam a garrafa no carro. Exato. A água é aquecida pelo sol, à noite já, né? Tá boa e bebe, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fez isso que atira isso a primeira pedra. É um hábito a evitar. É um risco para a saúde. Nós não, assim, indiretamente... A médio, longo nós prazo. não podemos afirmar que acontece, mas que pode acontecer. Então, é bom evitar. Vamos ver se as pessoas em Lisboa, elas têm noção, né, da importância da água, dos cuidados que devem existir no consumo da água. Vamos às ruas saber o que as pessoas falam e já retornamos. Nós temos também um telefone à sua inteira disposição, que é o 210-346-091. É o telefone que você pode ligar agora, você pode fazer perguntas aqui para as nutricionistas, para a Daniela, que é hidrogeóloga, o senhor Manuel, que está conosco também, que é sommelier, né? Que ele falava há pouco, a primeira vez que eu ouço falar dessa profissão, mas que tem um papel fundamental, importantíssimo nessa questão da água e do bem-estar, né, da saúde humana. E também do planeta, né, como falava a Daniela, porque a água é uma questão ambiental também. Vamos falar muito sobre isso daqui a pouco, mas você pode ligar, você pode fazer perguntas, você pode esclarecer dúvidas, deixar também um comentário, 210-346-091, ou 218-368-008. Vamos às ruas de Lisboa e já retornamos. Bebes água ou não? Segundas, terças e quartas. É que bebes água? Maioritariamente sim. E nos outros dias não bebes? Trabalho num bar, então não bebo água. 1,5 litro por dia, de segunda, terça e quarta. Então vai dar em média 6 litros por semana. Mais ou menos a média que faço. E tens a noção da importância da água no teu organismo? Sim. Creio que não totalmente, né? Mas sei que é essencial. Sim, não gosto muito de água, não. Não? Não. Então? É que não tem gosto de nada, então não gosto muito de água. Nem colocando uns aromatizantes para ajudar no consumo? Não gosto. Nada? Não, nada. E tu bebe o quê? Bebe sumos, bebe outras coisas? Tomo
Mas eu não gosto de água. Bebo água. Mas bebe quanto? Quantos de água é que bebe por dia? Tem mais ou menos a noção? 1 litro, 1 litro e meio. 1 litro e meio. Mas esforça-se para beber? Quando tenho sede. É só quando tem sede? Coisa é quando tenho sede. Mas sabe, quando tem sede o seu corpo já está a desidratar. Desidratado, sim, eu sei. Mas gosto mais de água com cor. Gosta de outro tipo de bebidas sem ser só água, sim, é isso? Sim. Já cheguei a beber se calhar uns 5 litros por dia. Agora bebo se calhar 2, 3. Sempre foi o seu hábito diário beber assim essa água? Não, uma médica pediu-me, disse que seria bom para mim, para os rins, beber mesmo essa quantidade, eu bebi. Depois outra médica, por outro motivo, pediu-me para reduzir e eu reduzi. Então, vai de acordo com a opinião médica, não é? É, por uma questão de saúde, sim. Consumo mais ou menos 3 litros de água, uma coisa assim, 3 perto disso. Mas porque também fazes bastante atividade física, como é Sim, que é o teu também. dia? Eu faço bastante atividade física e tenho, por mesmo iniciativa, beber 3 litros de água sempre. Uma garrafa de 1,5 litro de manhã, durante a tarde 1,5 litro outra vez e à noite tento beber ainda mais. Sempre assim. Porque eu subo bastante, lá está, por causa disso. Sempre foi um hábito teu, regular? Não, só começou quando eu comecei a treinar, é mais ou menos isso. Sentes que o teu corpo pede água? Sim, a um certo ponto deixa de pedir, lá está. Mas pronto, eu estou a dizer 3 litros, mas também é um bocadinho, vamos chamar-lhe exagero, lá está. Eu bebo até me sentir saciado. Eu penso, né, que tudo tem água, então, né, tudo que a gente bebe, tudo que a gente come tem água, então eu não fico muito preocupada com isso. Muito bem. E a tua colega, bebes água? Diz-me lá como é que é o teu consumo diário de água. Bebes quanto de água por dia? Eu bebo todo dia, mas tem alguns dias que eu bebo pouco, muito pouco. Outros dias bebo mais, por exemplo, quando estou doente bebo mais, mas quando estou normal assim bebo só uma garrafinha pequena, normalmente. Falaste que quando estás doente bebes mais, será já o teu corpo a pedir hidratação? Sim. É? Sim. Mas costumas estar com frequência doente ou lembraste agora dessa situação? Por acaso eu estou doente agora. Eu tenho estado doente, mas no verão não tanto, mas no inverno sim, estou sempre doente basicamente. Sim. Toca de hidratar o corpo com bastante água? Sim. E bebe água engarrafada ou bebe sem problemas nenhuns a água da torneira? Não, água engarrafada só. Só? Tenho medo da água da torneira, com os produtos químicos que eles metem tudo. Tenho medo disso. Não confia na água da torneira? Não. Tenho medo. Eu honestamente eu prefiro beber a da torneira, porque acho que não. Prefiro ter uns cantis, ainda que em casa compremos água engarrafada, mas eu recomendo, não bebo com muita normalidade a água da torneira. Sinto diferença no sabor, sinto, sim, mas creio que não seja esses minerais que vão me fazer mal. Não tens mesmo por hábito comprar água engarrafada, por exemplo? Não é hábito, mas algo que não me importaria de começar a fazer. Comprar garrafões de 5 litros e ter sempre água mineralizada. Pelo menos o que soube falar é que os padrões de água são bastante positivos, portanto aí não tenho qualquer risco. Se calhar numa viagem, especialmente assim a países menos desenvolvidos, já teria aqui um bocadinho mais cuidado, mas aqui em Lisboa não tenho problema nenhum. Podemos dizer que somos uns sortudos em termos uma água potável, canalizada? Sim, eu diria que sim. Pronto, no meu caso eu sou do outro lado do rio, sou do Barreiro e pronto, a água lá também é 5 estrelas, nunca tive problema nenhum. E o resto da água da torneira, por exemplo, acha que a água da torneira influencia alguma coisa na sua pele? Tem a pele mais seca, o cabelo mais seco? Quando eu me lavo, sim, sinto a pele um bocadinho áspera. É. No cabelo não, porque eu estou sempre o shampoo, mas tenho a impressão que está sempre um bocadinho na pele, tem uma coisa estranha. E é isso que o faz também não confiar a beber essa água? Claro, é isso. É isso, é isso mesmo. Sentes que a água consoante o sítio onde te encontras no país é diferente? Sim, não, definitivamente é por conta do sabor e às vezes até a própria textura ou mesmo a água sente-se grossa, não sei explicar de outra maneira, é mais ou menos isso. Diante das entrevistas, nós estamos aqui debatendo alguns assuntos, né, nos bastidores. Muitos falam que a água da torneira tem calcário, nós estávamos falando sobre isso.
E um dos fatores que muitas pessoas não consomem a água da torneira é esse. Então, Daniela, explique o que você estava falando. Não interfere na qualidade da água a questão do calcário? A questão do calcário não interfere na qualidade da água, nem na saúde das pessoas. Pode interferir apenas nas máquinas, utensílios domésticos que precisem da água e que pode deixar algum resíduo nessas máquinas, mas para a nossa saúde... O corpo humano não tem nenhum tipo de interferência. Aliás, nós consumimos calcário na alimentação. Sim. E por isso os minerais na água também são importantes para o nosso organismo. Tá vendo? Então você que está em casa agora já sabe, nós estamos falando aqui sobre a água, mitos e verdades. E esse mito acaba de ser derrubado, desconstruído, né? Daqui a pouquinho eu volto com você. Deixa eu atender sua Fátima. Fátima está em linha, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A senhora costuma beber água? Sim, eu costumo beber água, até porque eu... Sim? Estou? Pode falar. Eu costumo beber água, normalmente bebo mais água de garrafa. Porquê? Porque eu acho que a água da torneira tem um bocado de calcário e que faz um bocadinho mal à nossa saúde. E já ouvi dizer por médicos que a água do Luso é muito boa, por exemplo, para quem tem pedras nos rins, não é? A água do Luso, que é o que eu compro, água de Monchique. Eu não compro aquela água barata, né? Compro água de Monchique. A senhora compra água mais cara? Sim. Compro porque no meu trabalho, eu como trabalho a passar a ferro o dia todo, exige mais que eu beba mais água, não é? Sim. E então eu compro a garrafa de água e levo para o meu trabalho. Não quer dizer que eu também de vez em quando não beba água da torneira. Às vezes quando estou em casa, que não tenho água lá em casa de garrafa, eu bebo da torneira. Mas logo sinto uma diferença até no sabor. O sabor realmente foi falado aqui que altera. Agora, a questão da qualidade está comprovada e eu vou tirar mais uma informação do seu Manuel que está conosco. Dona Fátima, muito obrigado. Ótima noite para a senhora, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Aí é o que as pessoas têm em mente, né? E aí muitas vão ao preço da água, né? Ela relatou aí algumas águas que realmente são mais caras do que outras. E quando, na verdade, nem sempre a qualidade está no preço. É isso mesmo, Daniela? Na verdade, ela até citou uma água em específico, que é uma das águas aqui em Portugal engarrafadas, que é alcalina, porque já se ouviu muito falar, agora menos, que a água alcalina é melhor para o organismo, mas isso é outro mito, porque o nosso sangue tem uma... é um pouquinho ácido, mas ele tem uma variação muito pequena, em torno de 7,35, a variação é pequena, e não há água no mundo que é capaz de alcalinizar o nosso sangue, como as pessoas associam a um sangue mais ácido a doenças e um sangue mais alcalino a mais benefícios, e se ligam, sobretudo, ao cancro. Na verdade, isso em termos científicos não é verdade. Algumas doenças e algumas medicações, mais medicações fortes, têm esse poder, e sim, as pessoas estão em tratamentos, e quando há essa variação, geralmente tem que ter uma necessidade hospitalar. Mas a água, pode tomar água que quiser, não é preciso ser essa água com pH 9,5, que é essa água mais cara. Claro que ela também tem um sabor diferenciado, ela tem um gosto mais a bicarbonato, porque ela é mais alcalina. Uma questão de sabor, sim, mas de saúde não justifica. É exatamente essa. Eu tenho aqui essa marca que o pH realmente é alto. E tem aquela questão que muitas pessoas falam que ela tem uma quantidade de sódio elevada. É prejudicial? É assim,
ela é elevada, mas a quantidade que é elevado ainda é pouco. Ainda é pouco. Sim, o principal problema do sódio na nossa alimentação, no nosso consumo é alimentar, sobretudo dos produtos industrializados. Então, não tenha medo do sódio da água, tenha medo dos produtos industrializados com muito sal que nós consumimos, os embutidos, as batata frita. Isso sim é um problema para a nossa saúde. O sódio da água, então, é tranquilo. Assim, alguma população que pode ter algum controle específico no sódio, e sim, okay. Aí em forma particular, os profissionais que acompanham aquela pessoa vão dar orientações mais específicas. Nós aqui falamos de forma geral, não é? Então, de forma geral, as pessoas podem consumir qualquer água que não tem problema, inclusive a da torneira. Me dê mais do Manuel, por favor, por gentileza. Senhor Manuel, o senhor já provou várias águas, é isso mesmo? Fala aí, faz aí um paralelo, um apanhado dessas informações que vieram à tona até agora. Eu gostava primeiro por começar por percebermos bem o que são as águas engarrafadas que nós temos em Portugal. Ou seja, as águas naturais. São águas de nascente, águas minerais naturais, e são as designações que vêm nos rótulos e que nos permitem perceber que são águas que saem da captação e chegam ao cliente sem qualquer tipo de tratamento. Não é permitido adicionar nenhum produto químico à água, ou seja, é um produto alimentar 100% natural. Ao contrário da água da torneira, que tem que ser potabilizada quando sai da captação pela adição de produtos químicos, e esses produtos químicos chegam depois ao consumidor e são ingeridos pelo consumidor. Essa é a grande diferença entre os dois produtos, a água mineral natural ou água nascente, águas naturais, e a água canalizada que nos chega à torneira no dia-a-dia. Como eu disse há pouco, é fundamental para o nosso modo de vida e para a nossa sociedade hoje em dia. Desempenha funções no nosso dia-a-dia que não desempenha a água engarrafada, nem que a água engarrafada vai desempenhar. Por outro lado, há pouco a minha colega do Barreiro falou do prazo de validade das águas engarrafadas. Para todo o produto alimentar tem que ter um prazo de validade. Não pode estar no mercado de qualquer produto alimentar sem um prazo de validade. Não quer dizer, no caso das águas especificamente, que terminado esse prazo de validade a água não esteja própria para consumo. Não é isso que acontece, mas tudo bem, tem prazo de validade. Se nos regermos pelo prazo de validade, quando terminar não está próprio como outros produtos. Não é, e isso pode ser provado de várias maneiras. O que falaram há pouco das condições de armazenagem da água, nomeadamente a questão da água quente dos carros, tudo isso, é evidente que as águas não devem ser conservadas em nenhum tipo de condições extremas, quer de temperatura, quer de cheiros, quer de aromas, nomeadamente se forem águas engarrafadas em plástico. Fundamental é que na água, a água engarrafada tem uma constância físico-química que permite que ela seja rotulada. Ou seja, nós quando estamos a consumir uma água engarrafada, sabemos sempre qual é o produto que está dentro da garrafa. Quando estamos a consumir uma água da torneira, ela vai variar ao longo do ano em termos de quimismo, em termos de quais são os componentes mais importantes e menos importantes, em maior quantidade, maior concentração e menor concentração. Todas as águas que nós consumimos, sejam as que vêm pela torneira, sejam as engarrafadas, fazem parte do ciclo da água. E o ciclo da água, que nós aprendemos na escola, é aquela parte da água evaporar, condensar nas nuvens, cair sobre a forma de chuva ou de neve, ou de gelo, ou o que seja, e voltar a circular. As águas naturais que nós temos engarrafadas em Portugal são águas de circulação subterrânea, são captadas subterraneamente e têm a tal qualidade na origem que lhe permite serem engarrafadas e levadas até o consumidor sem nenhum tipo de aditivo químico. Esta mesma circulação e o contacto que ela tem com a rocha em profundidade é o que lhe vai dar as diferenças de composição química. Dependendo do tipo de rocha onde vai circular, assim vai ser a composição química que ela vai ter. Ela vai retirar das rochas onde circula elementos que incluem na sua composição, e são esses elementos que vêm listados nesses rótulos que aí tem,
das águas. Estamos a falar do bicarbonato, que já foi falado aqui, do sódio, do cloro, do potássio, seja do que for. Há uma série de elementos que variam em concentração de água para água, não há duas águas iguais, e são esses elementos que podem atuar no nosso organismo como complementos à nossa dieta do dia a dia, uma vez que qualquer um destes elementos é fundamental na nossa atividade e é fundamental que nós os forneçamos ao nosso organismo para podermos ter uma boa atividade e com saúde. Excelente, Manuel. Agora, você é um dos pioneiros, né, nessa especialidade em questão de água, e você tem uma água preferida de consumo próprio? Fala um pouquinho que as pessoas estão curiosas aí. Quem é especialista no assunto, qual é a sua água preferida? É um bocado complicado, porquê? Porque as águas são tão diferentes. Depende da ocasião, né? Exatamente, são tão diferentes que é um bocado complicado dizer eu gosto mais daquela ou gosto mais da outra. Depende, depende da comida que eu esteja a comer, ou se só estiver a beber porque tenho sede, ou depende de muita coisa, não é? De facto, dou preferência às águas naturais, às águas que não têm nenhum tipo de tratamento. Essas são as águas que eu consumo com mais frequência, são essas águas que eu dou prioridade e que eu prefiro utilizar. É evidente que dentro das águas temos tanta variedade, que, por exemplo, temos água. Vamos só ver isto. A água potável a nível do planeta, nós estamos habituados a ver o planeta como um planeta azul, cheio de água. Se nós, de toda a água que existe no planeta, apenas 2,5% é água que poderá ser consumida. Acontece que dessa quantidade pequena, as águas engarrafadas, ou seja, as águas que nos chegam à face da Terra sem nenhum tipo de contaminação, são muito raras. E mais raras ainda, há outras águas no mercado, como nós conhecemos, águas que têm gás, que vêm com gás da própria local de origem, as águas gasocarbónicas, são águas raríssimas e que nós temos disponíveis no nosso dia-a-dia. Por isso é que eu acho que a variedade do tipo de água que nós temos disponível é tão grande que cingirmos a uma única água e decidir que queremos a água ou pelo pH, ou pelo preço, ou pela origem, ou pela marca, sem experimentar todas as outras e decidir qual é a água que gostamos mais, qual é a água que nos dá alguma mais-valia no nosso dia-a-dia, acho que estamos a não ver o enquadramento todo, não é? É isso aí. Manuel, muito obrigado. Não sei se tem algo a acrescentar, mas com certeza as informações foram muito produtivas. E Portugal é um país rico em água, né? Portugal, nós temos esse nós temos, né? E repara, sim, e se nós repararmos para a dimensão do país que nós temos muitas, além de termos muitas águas engarrafadas, temos, por exemplo, muitos estabelecimentos termais. Muitas das águas que nós temos hoje em dia como produto engarrafado e que está disponível nas grandes superfícies e nos restaurantes, tudo isso, tiveram origem em águas termais, em estabelecimentos termais. São estabelecimentos de saúde. Pois, todas estas águas tinham e têm aplicação, e muitos dos casos o termoísmo continua e as termas continuam a funcionar com as águas que depois encontramos engarrafadas. Temos águas que têm funções terapêuticas que são reconhecidas pela Direção-Geral de Saúde, e isso só atesta a qualidade das águas que nós temos engarrafadas em Portugal e a quantidade, como disse, que é uma grande quantidade para a dimensão do país que nós temos. Isto porquê? Porque o enquadramento geológico que nós temos permite exatamente as estruturas geológicas que permitem que a água, tal água da chuva, tal água do ciclo hidrológico, entre em profundidade, faça o contacto com a rocha, tal interação água-rocha, e depois chega à superfície carregada
dos tais minerais que falámos há pouco e possa ser desfrutada pelos clientes no seu dia-a-dia. Muito obrigado, Miguel. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer tê-lo aqui, tá bem? Obrigado. Nós temos uma telespectadora em linha, Fátima. Alô? Boa noite, pastor. Boa noite, está? Tudo bem consigo? Tudo bem, graças a Deus. A senhora tem uma dúvida, tem uma opinião, um comentário? Fique à vontade. Não, eu não tenho uma dúvida. Eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu concordo com uma das senhoras que falou aí. Para mim, pessoalmente, e eu que fiz um estudo e formação sobre a qualidade da água, não há dúvida, para mim, pessoalmente, não há dúvida nenhuma que a água da torneira, desde que seja purificada, é bem melhor do que a água engarrafada. Porquê? Porque todos nós sabemos que as garrafas que levam a água, as de plástico, não é? São feitas, têm uma base de petróleo. Quando a água vem nos caminhões e apanha o solo, logo à partida a água altera. Porquê? Porque nós sabemos que essas garrafas que levam esse condimento de petróleo nem sequer dá para queimar. Por isso, logo aí nós sabemos que a água é alterada. Enquanto a água da torneira, que sendo purificada, é uma água que tem uma qualidade bem melhor do que qualquer água engarrafada. Então a senhora... é a minha opinião, porque... Sim, conclua, por favor. Pode concluir. Foi um estudo e uma formação que eu fiz sobre a qualidade, sobre o pH das águas, e essa é a minha, foi o estudo que eu fiz e é aquilo que eu aprendi. Então a senhora prefere a água da torneira, né, dona Fátima? Eu prefiro a água da torneira. Nada de água engarrafada. Sim, eu prefiro a água da torneira do que a água engarrafada, sim, sem dúvida. Tá certo, então. É o que o Manuel falou, né? Não tem como especificar ou limitar-se apenas a um tipo de água, mas no caso da senhora, o comentário foi bem colocado, nós até havíamos falado disso no início do programa, e realmente não dá para misturar água com petróleo. Muito obrigado, dona Fátima. Foi um prazer tê-la aqui. Ótima noite. Eu tenho uma pergunta aqui para Daniela. Essa questão de beber junto das refeições, né, realmente interfere? Né, cria barriga? Como é que é? É um mito ou é verdade isso aí? Então, antes de mais, só para encerrarmos também aqui um bocadinho esta questão da água, mais importante que tudo é incentivarmos ao consumo de água, porque efetivamente a grande maioria das pessoas... Independentemente, né? Sim, independentemente de... Se é torneira, se é engarrafada. Exato. É incentivar este consumo, porque a grande maioria das pessoas não consome água que deveria para aquilo que são as suas necessidades e também para a variabilidade que possa existir de acordo com o tempo, com o desporto. Portanto, as pessoas não sabem ajustar as suas necessidades de água àquilo que é o seu dia-a-dia, que hoje a realidade do meu dia pode ser uma, se amanhã eu fizer exercício físico ou se estiver mais calor, eu preciso reforçar com água e também procurar alimentos que sejam, que tenham na sua constituição água, como é o caso, por exemplo, da sopa, que tem água e fibra, portanto ajuda aqui também muito na saciedade. E a água também tem esse papel fundamental em termos de saciedade. Relativamente a introduzi-la ou não nas refeições, devemos beber água ao longo do dia, porque a hidratação deve ser feita ao longo do dia e, de acordo com a evidência científica, é um mito que a água crie barriga ou que faça ou que aumente calorias nas refeições. Então, a água é totalmente isenta de calorias. É a única coisa no universo que não tem calorias. Portanto, devemos beber água ao longo do dia e não existe nenhuma evidência científica que comprove que exista um atraso na digestão, muito pelo contrário. Até existe um grupo de pessoas com distúrbios alimentares, por exemplo, como são pessoas com anorexia, que muitas das vezes utilizam a água nas refeições, precisamente para se tentarem sentir mais saciadas e para conseguirem ter uma menor ingestão de alimentos. Ou seja, a água às refeições
não tem calorias, onde é que pode causar algum desconforto? A pessoas que tenham problemas esofágicos e que tenham tendência a ter refluxo. E aí sim, devemos não só nas refeições, como também, por exemplo, à noite. Existe um certo horário em que é importante, antes da pessoa se deitar, porque vai ficar na horizontal, como existe tendência a água ter o percurso inverso, então aí deve limitar o consumo de água e de alimentos mais líquidos, que contenham maior teor de água. Aquela questão, por exemplo, a gente vê isso muito nos ginásios, nas academias, né? Pessoal com águas energéticas, águas alteradas, misturadas ali. Tem algum... O que você fala sobre isso? Ou é importante beber? Então, vamos começar pelo início, que é... Muitas das vezes iniciamos a prática de exercício físico e por onde é que nós queremos começar? Nós queremos começar pelo topo, em vez de começar a pensar na base, não é? E mais importante do que tudo é, se eu estou a iniciar exercício físico, então eu devo preocupar-me com o meu estado, a minha hidratação, que é a água pura, aquela que acabámos de falar ao longo do tempo. O que é que depois devemos perceber? Que hoje em dia existem duas práticas comuns no âmbito do ginásio. Uma é as águas aromatizadas, que até às vezes existem nos ginásios com dispensadores. Máquinas dispensadores. Exatamente. Sim. E essas águas muitas das vezes estão aromatizadas com adoçantes e com algum sódio. E pronto, neste caso, acabam por, muitas das vezes, a prática de exercício físico que a pessoa faz, que são 20 minutos, 30 minutos, não justifica a introdução desse tipo de águas. Contudo, se as pessoas não tiverem o hábito de beber simplesmente água, obviamente pode ser uma forma de conseguirmos alguma hidratação. As bebidas energéticas, elas podem fazer sentido em alguns contextos, como por exemplo atletas, e principalmente se forem exercícios ao ar livre, não é? Em que nós temos muitas perdas de água na prática de exercício físico, através da transpiração. E essas bebidas energéticas muitas das vezes têm açúcar na forma de destrose, por exemplo, e têm também sais minerais. Existem também muitas perdas de sais minerais. Então, se a prática de exercício for feita em condições atmosféricas mais elevadas, ou seja, com mais calor, a partir de 1 hora de exercício físico, pode ser interessante introduzirmos essas bebidas energéticas. Funciona como uma suplementação, né? É uma suplementação, na verdade é uma suplementação. Ainda assim, para a maioria do comum dos mortais, cuja prática de atividade física não é intensa, o importante é beber água. Beber água. Até para educar o paladar. Porque falávamos aqui há bocado sobre isto, precisamente, que é, as pessoas não estão habituadas a aprender a gostar de água, porquê? Porque têm um sabor inato ao doce. Estão habituadas a comer coisas muito doces. E então as bebidas também têm de ser doces. E nós temos de nos habituar a este paladar da água, que é um paladar mais neutro, não é? Uma das entrevistadas em Lisboa comentou, né, que Exatamente. Não gosta de água porque não sabe a nada. Vamos ao Porto, saber se as opiniões do Porto são idênticas, parecidas ou se são diferentes. Vamos assistir. Já bebeu água hoje? Olha, hoje eu por acaso não. Costuma beber muita água por dia? Sim, fresquinha. Quanta água costuma beber? Será 3 copos, depende da sede. Quantos litros de água ou copos de água costuma beber por dia? Eu bebo 1 litro e meio de água, mas não da torneira. Devia beber mais, devia beber para aí uns, não sei, 6, 7, mas devia beber mais. Depende, se eu fico o dia todo em casa não, mas pode chegar a 1 litro e meio. É extremamente importante porque nos hidrata, principalmente na minha idade. Há uma hidratação importante. Quanta água costuma beber por dia? 1 litro e meio. Olha, eu não sou de medir, mas eu acho que eu bebo aí mais de 1 litro de água por dia, com certeza. Sou diabético, tenho que beber muita água. Quanta água costuma beber por dia? 2, 3 litros. Já é um hábito? Sempre. Prefere água engarrafada ou água da torneira? Eu prefiro água da torneira, mas neste momento estou a beber de garrafão porque a minha água não é em condições para se beber. Não tem qualquer tipo de receio por beber água da torneira? Tenho, porque neste caso da minha, não é? Que a minha sai muito amarela, é por isso que eu não bebo. Sim, sempre que eu bebo menos água sinto-me menos bem comigo próprio e mesmo o meu corpo. Portanto... Prefere água engarrafada ou água da torneira?
água da torneira, mas muitas vezes acabo por beber engarrafada, assim. Não sente qualquer tipo de receio por beber água da torneira? Aqui no Porto não, mas acho que depende dos sítios onde estiveres. Porque uma pessoa sem água morre, não é? E eu preciso beber muita água. Prefere água engarrafada ou da torneira? Não, engarrafada, do uso, de preferência. Não gosta de água da torneira? Não. Tem um sabor esquisito. Tem receio de beber? Tenho, porque uma vez eu bebi uma água qualquer, que dizem que é água que não tem sabor e não sei o quê. Só para ir na casa de banho que eu dei vontade de vomitar. Foi de uma água que eu bebi. Por isso eu gosto da água do luso. De preferência, água de garrafa de vidro, que é melhor. Não tem mesmo nenhum receio de beber água da torneira? Nenhum receio de beber água da torneira. Não, faço isso há 6 anos. Nunca tive nenhum tipo de problema beber água da torneira. Inclusive, acho que vender água é uma coisa muito... É absolutamente fora de questão. Em 2024, vender água engarrafada. E aí, às vezes, a gente vê uma água que... Porra, ela é não sei o quê, que tem não sei quantos de ozônio e tem uma marca por trás. Eu acho que não faz o menor sentido comprar água. Prefiro água engarrafada. Tenho ainda um bocado de receio da água da torneira. Não costuma beber água da torneira? Não costumo. Realmente, em alguns casos é difícil, né? Ele falava a questão das águas aí, que contém muitas informações. Eu tenho aqui uma das marcas. Abre na Agro, por favor, aí, Billy, por gentileza. Abre na Agro. Pode? Não, abre. Distancia aí que eu vou ficar de pé, por favor. Só para mostrar para quem está em casa. Isso. Agora dá aqui essa câmera aqui, por favor. Daqui, por favor. Fecha aqui. Como é que nós vamos ler isso aqui? Fecha aqui, por favor. Por exemplo, a pessoa está lá na prateleira do mercado, ela precisa ler as informações, está preocupada, né? Eu preciso comprar uma água com pH elevado, ou com menos sódio, ou com outras informações, outros minerais, que eu preciso saber. Mas como é que a pessoa vai ler aqui? Eu não consigo ler, olha só. Então, muitas pessoas elas acabam por ignorar essas informações. Pode abrir na Agro novamente, por favor. Há outras que não dão tanta importância a essas informações. E como nós falamos no início do programa, são irrelevantes, independentemente... Sim. Né? Sim. Essas informações não é o que está em questão. Não. A não ser que seja alguma patologia específica que há uma orientação médica para isso, não é? Claro que a pessoa vai seguir a orientação. Aqui tem mais pH, é saudável, não importa se tem mais sódio. Não. A da torneira, se tem gosto de calcário, não importa, porque é saudável. É isso? Exato. E também deixar claro que quando nós falamos do plástico, nós falamos relativamente ao sol, entretanto, a água engarrafada, assim, no plástico também é segura. Também é segura. Claro que sim. Foi colocado em questão a temperatura, exato, né? Extremas. Mas ninguém aqui disse que a água de engarrafa não é segura. É segura, exato. E há um controle europeu para isso, na segurança alimentar, que esses produtos têm rigor, então fiquem tranquilos quanto a isso. Pode beber água engarrafada, não há problema. Agora, aquela questão dos filtros, né? Nós temos aí também muitas pessoas que instalam determinados filtros nas torneiras. Também não há o que se preocupar, não tira nenhum... A qualidade da água se mantém? Não, a qualidade se mantém. Aqui em Portugal, as orientações e até o incentivo da Direção-Geral de Saúde é que sim, as pessoas devem consumir a água da torneira, porque é uma água segura. Não precisa colocar filtro. Não precisa colocar filtro, porque é garantida a segurança da água. Entretanto, algumas pessoas que, sobretudo por causa do calcário, né, há filtros específicos para isso. Filtrar o calcário. Sim, para tirar ou mesmo para reduzir. E até tem filtros já na atualidade que é na própria torneira, que é simples e que não é caro, que a água, a forma de filtragem tira o calcário e a água vem sem mesmo calcário.
Então, pode consumir também os filtros, a pessoa, há filtros baratos e há filtros caros, depende do investimento de cada um, também não tem problema algum, mas isso não significa que a da torneira não é segura para a saúde, é mais uma questão de paladar. A Daniela, que é hidrogeóloga, e aí, Daniela, você concorda com essa posição aí da Juliana? Como é que é? Questão do filtro. Então, a questão do filtro. A questão do filtro, ou seja, quando nós bebemos água da torneira ou bebemos água filtrada, aqui a questão não é ser melhor ou pior, a questão é a manutenção desses filtros. Porque há aqui duas diferenças, que é, se bebermos água da torneira, ela é segura e tem mais sais minerais. Se nós filtrarmos a água e quisermos tirar o tal calcário, podemos tirar o calcário, mas também estamos a tirar outros minerais que também são importantes para a nossa saúde. E se esses filtros não forem trocados com a regularidade que deve ser trocada, podem criar alguns micro-organismos no filtro que depois passam para a água e altera as características organoléticas da água. Mas, ou seja, tem a ver mais com a manutenção desses filtros, as pessoas terem esse cuidado de trocar. E dependendo do filtro, né, também, mas se aí for entra a questão do filtro muito barato, que acaba filtrando tudo e tirando até o que é bom. Então tem que ter cuidado na hora de comprar o filtro, né, ver os detalhes para que a água se mantenha na sua qualidade. Agora, uma das entrevistadas falou que a água da torneira ela não gosta porque sai amarela de vez em quando, hein? E aí? O que pode acontecer é as condutas de água para abastecimento público, muitas delas já foram feitas há muitos anos e podem ter problemas, tal como qualquer material, com a idade, com a utilização, com o desgaste, se estraga. E por isso acontecem as roturas. As roturas é quando a conduta rompeu e ali há interferência de... Exatamente. O que é que acontece? Quando rompe e quando depois os colegas das câmaras ou das entidades gestoras que fazem a manutenção têm que cortar a água para reparar a tal rotura. E durante essa pequena obra entram algumas impurezas. Quando a água volta a circular normalmente, é normal que essas impurezas que entram durante a obra que saiam nas torneiras, mas isso é algo que depois, com o circular da água... É só um momento. Basta deixar correr a torneira um bocadinho e a água fica completamente... Então, se o encanamento da residência está em perfeito estado, né? Então não há o que se preocupar. Exatamente. É isso. Exatamente. Agora, se o encanamento é antigo, né, de 1800, aí já tem que ter uma avaliação também, né? É assim, a qualidade da água é controlada constantemente. Nós temos uma entidade reguladora que está sempre em cima do assunto e que obriga todas as entidades gestoras de águas a manter a legislação e a fazer o cumprimento da lei. E por isso é que nós conseguimos garantir que a água em Portugal e até a nível europeu é de qualidade. E por isso as pessoas não têm que se preocupar. Simplesmente estas questões acontecem, resolvem-se rapidamente e depois é só deixar a torneira correr um bocadinho e está tudo bem. Deixa lá, me dê por favor as imagens aí dos stories, só para a gente comentar mais uma vez, para dar oportunidade nesses 10 minutos para as pessoas comentarem. A primeira questão que nós colocamos, se você costuma beber água, sim ou não, ou raramente. A outra questão, por favor. Quanta água bebe por dia? Meio litro, de 1 a 2 ou de 2 a 3 litros. A outra questão, por favor. Qual é a água que bebe? Se é água da torneira, se é filtrada, se é engarrafada. Dá uma corrida lá rapidamente, nós temos aí 7 minutos para você comentar. Essa última questão, a água engarrafada, qual é o seu critério de seleção? Preço, origem, pH ou a marca? Já falamos muito sobre isso, mas qual é a sua opinião? Nós queremos saber. Stories aí do Instagram, Unifé TV PT. Agora, em relação, eu tinha aqui uma outra pergunta em mente para para Juliane Martins. Há quem diga que
não bebe muita água porque sofre de retenção de líquido. Isso interfere? Realmente é mito ou é verdade? Não pode beber mais água porque já retém? Como é que é isso? É exatamente o contrário. E muitas pessoas pensam isso. Se tenho muita água dentro de mim, então não vou colocar mais água porque vai sair. Não, é exatamente o contrário. Os nossos rins trabalham num balanceamento entre sódio e o potássio e geralmente quando nós temos água para o corpo, não temos água, não bebemos água para o corpo poder equilibrar toda essa filtração, então o corpo retém essa água. E algumas pessoas podem, além de ter a retenção, podem ficar endemaciadas, que são inchadas, né, que a gente costuma dizer. E qual é a ideia para isso? É exatamente o contrário. Nós temos que beber água para o corpo entender que nós estamos suprindo e começar a liberar a água que está no nosso espaço celular. E assim também em muitas questões de toxinas no nosso organismo. Aliás, o nosso organismo ele é todo... toda a nossa estrutura depende da água, né? Porque é um organismo fluido. Então, para que cheguem toda a energia, todos os nutrientes às células, nós dependemos da água. Então, além da retenção, que nós precisamos beber um pouco mais água para que, através da urina, essa água vá embora do nosso corpo e nós deixamos de ter a retenção hídrica, também em termos de nutriente nas nossas células, é importante que a gente tenha essa consciência que precisa beber água. Só uma coisa importante que uma convidada disse, que não bebia água porque tinha água nos alimentos. É verdade que a maioria dos alimentos tem água sim, sobretudo as frutas e os vegetais. Entretanto, esse valor de água que nós falamos, o valor médio por pessoa, que até o cálculo que é de 35 ml por quilo de peso, isso não é contabilizado com a água dos alimentos. É fora. Quer dizer, o que vem dos alimentos é um extra. É um extra, exatamente. Isso é o mínimo. Foi bom comentar. Então, é um outro mito, né? A questão da retenção de líquido. Quem tem aí retenção de líquido tem que beber água, beber o suficiente para que o corpo entenda, exatamente. Né? Agora, uma última questão. Aliás, não sei se dá tempo. Agora faltam já 3 para meia-noite. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa falando disso, hein? Né? A questão das águas com gás, enfim, tem muitas questões para serem tratadas a respeito disso. Considerações finais, Daniela, a respeito do tema? Faltou falar alguma coisa que você gostaria de ajudar quem está lá em casa? Por exemplo, tem uma internauta que mandou uma pergunta, a cor da urina interfere na questão da água? A água está sendo de qualidade? Ou está bebendo pouca água ou muita água? Como é que é essa questão? Então, sem dúvida, a cor da urina reflete exatamente a quantidade de água que estamos a beber. E esta é uma das formas, uma das melhores formas de nós conseguirmos perceber se estamos efetivamente hidratados ou não, é através da cor da urina. Quanto mais branquinha, quanto mais límpida ela estiver, melhor hidratados estamos. E, portanto, analisarmos não só a nossa urina, como também as nossas fezes, é das coisas mais importantes que nós deveríamos fazer para monitorizar o nosso estado de saúde. O odor da urina também é super importante e muitas das vezes é alterado também com o nosso consumo alimentar, o consumo de água e até o consumo de medicação. Portanto, os rins aqui têm a capacidade de libertar, fazer o seu papel de libertar a urina e todas as toxinas que nós não precisamos para o nosso organismo, e quanto mais água nós bebermos, de forma melhor eles conseguirão fazer esse trabalho e, portanto, conseguimos libertar ainda melhor essas toxinas que não são benéficas ao nosso organismo. Ou seja, para mantermos o equilíbrio, nós chamamos tecnicamente a nossa homeostase, é super importante nós monitorizarmos sempre tanto a urina como também as fezes, por isso sim, tem imenso impacto. Agora eu fiquei assustado, hein? Porque um entrevistado falou que bebe água 3 vezes por semana. Exato. Como é que é isso? Se a pessoa não bebe água, como é que fica os rins? Como é que fica essa hidratação? O corpo vai buscar onde? Apenas nos alimentos? Bom, nós de facto ficámos todos um bocado assustados, não é? Porque não conseguimos perceber se efetivamente ele bebe mais água nesses dias, porque ou pratica atividade física, não é?
ou só nesses dias e depois, se calhar, não conseguir perceber qual é a dinâmica, chás, também pode ser a sopa ou refrigerante. Há uma coisa muito importante que é um refrigerante, um chá, uma infusão, uma tisana não substitui a água de modo algum. Até porque muitas das vezes, e bebidas alcoólicas também não. Então, é uma das coisas que também não falámos. As bebidas alcoólicas são um dos principais fatores para desidratação. E por isso é que muitas das vezes no dia a seguir a bebermos boca seca, dor de cabeça, exatamente, ressaca, em excesso, né? A chamada ressaca é precisamente por essa falta desidratação. Portanto, às vezes quando a pessoa diz vou beber uma cerveja, por exemplo, para matar a sede, o efeito é o contrário. O efeito é totalmente o contrário. Está a desidratar, sim, tá sem vendo? dúvida. Aí os que gostam de trocar a água por refrigerante ou por bebidas alcoólicas já sabem. Então, a questão da falta de água é extremamente prejudicial, né? Sem dúvida. Saúde, extremamente prejudicial. Nós vamos abordar isso em um outro programa, porque ainda há muito por falar. Considerações finais? Só uma coisa rápida, lembrando que os idosos, eles têm, por norma, menos sede do que os adultos e as crianças, entretanto, tem mais chance de desidratação. Então, os idosos bebam mais água e pessoas que cuidam dos idosos também não esqueçam de oferecer água que eles precisam e desidratam com mais facilidade. Daniela, considerações finais? Queria só terminar com... Por favor. Pronto, queria desmistificar aqui um bocadinho a questão da água da torneira, porque há muitas pessoas que acham que a água tem muito cloro ou que sai branca da torneira. E porquê? A água da torneira não tem muito cloro. Qualquer desinfetante que seja colocado na água é em quantidade residual. Isto é muito importante. As pessoas não precisam ter medo de beber água da torneira por causa do cloro ou seja, qual for o desinfetante a ser utilizado. A questão da água sair branca, há pessoas que têm medo de beber água quando sai branca. Isso não é cloro, é ar dissolvido na água. É a pressão que sai da torneira. A pressão do ar. Exatamente. Que isso, basta Daniela? repousar o copo uns segundos e o ar liberta-se e a água está perfeitamente consumível. Exatamente. Um outro mito, então, né? A água branca não é cloro, tá vendo? É bom falar com quem entende, né? Eu agradeço muito a participação de todas, tá? E acredito que a gente vai abordar esse tema em uma outra oportunidade, porque realmente é importantíssimo as pessoas lá em casa saberem e terem esses cuidados em relação à saúde. Há muitas doenças. Nós não falamos também desse ponto, mas há muitas doenças que são desenvolvidas ao longo do tempo pela falta de água. Sem dúvida, né? Sim. Nós vamos abordar esse tema numa outra oportunidade. Como é que ficou lá a sondagem do nosso Instagram? Coloca, por favor. Primeira questão, se costuma beber água? 79% diz que sim, 3% diz que não, 18% diz que raramente. É uma taxa elevada, né? Quanta água bebe por dia? 25% diz que meio litro. De 1 a 2 litros, 67%, eu estou incluído aí nesse 67%. De 2 a 3 litros, apenas 8%. É uma outra questão que a gente vai abordar também, a quantidade. Nós não pontuamos muito, né? A questão da quantidade de água. Uma outra questão, qual é a água que bebe? Se é água da torneira, 47% diz que sim. Água filtrada, 11%. Água engarrafada, 42%. Está meio que empatado aí, né, Daniela? Água engarrafada com água da torneira. Mas a partir de agora vai melhorar isso aí, hein? Esperemos que sim. A água engarrafada, qual é o seu critério de seleção? 47% diz que é o preço. 6%, apenas 6% a origem, 33% o pH e 14% valoriza e observa a marca. Bom, nós chegamos ao fim do programa Debate Público de hoje. Foi uma alegria, um prazer muito grande estar com todos. Você pode enviar, inclusive, uma sugestão de tema para o nosso programa, jornalismo@unifetv.pt, e o seu tema será avaliado pela nossa produção. Tá bem? Foi um prazer estar com todos. Vem agora o Marcos Bueno, ele vai estar conversando com as pessoas que precisam de um conselho, de uma palavra, de uma direção. Através do 21-836-8008, você pode ligar, desabafar, conversar e com certeza você será ajudado. O Canal da Família tem como objetivo trazer para você conteúdos instrutivos, conteúdos que venham contribuir no bem-estar da família, no bem-estar
emocional, espiritual, e com certeza você será ajudado, tá bem? Forte abraço e até o próximo encontro.